Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quinta leitura da Parashá desta semana, que está no livro Devarim, capítulo 2, versículo 2, e vamos ler até o versículo 30. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E disse-me o Eterno: já rodeaste por muito tempo este monte. Voltai-vos para o norte. E ao povo ordena, dizendo: vós passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles vos temerão, mas vós guardai-vos bem, não combatais com eles, porque não vos darei sua terra, nem do que pisar a planta de um pé, porque a Esaú dei o monte Seir por herança. Comida comprareis deles por dinheiro e comereis, e também água comprareis deles com dinheiro e bebereis. Porque o Eterno teu Deus te ha abençoado em toda a obra das tuas mãos. Soube da tua caminhada por este grande deserto. Já há 40 anos que o Eterno teu Deus está contigo e nada te tem faltado. E passamos de nossos irmãos, filhos de Esaú, que habitam em Seir, pelo caminho da planície de Elat e de Etzion-Geber, e viramo-nos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E disse-me o Eterno: não molestes a Moabe, e não faças a ele guerra, porque não te darei da sua terra por herança, pois aos filhos de Lot dei Ar por herança. Os Emim habitavam antes nela, povo grande, numeroso e alto como gigantes. Estes também eram considerados como os Refaim, gigantes, e os moabitas chamavam-nos Emim. E em Seir habitavam antes os Horeus, e os filhos de Esaú andam desterrando e destruindo-os de diante deles, e habitam em seu lugar, assim como Israel há de fazer, na terra da sua herança, que o Eterno lhe deu. Agora levantai-vos e passai o rio Zered. E passamos o rio Zered, e os dias que andamos em Kadesh Barnea, até que passamos o rio Zered, foram 38 anos, até acabar-se toda a geração dos homens de guerra do meio do acampamento, como lhes havia jurado o Eterno. E também a mão do Eterno foi contra eles, para os fazer desaparecer do meio do acampamento até extingui-los. E foi quando terminaram de morrer todos os homens de guerra do meio do povo, que me falou o Eterno, dizendo: tu vais passar hoje pela fronteira de Moabe por Ar, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e não combatas com eles, porque não te darei herança da terra dos filhos de Amon, pois aos filhos de Lot a dei por herança. Terra de Refaim foi considerada também ela. Os Refaim habitaram nela antes, e os amonitas chamavam-nos de Zamzumeus, povo grande, numeroso e alto como gigantes. E os destruiu o Eterno de diante dos amonitas, e desterraram-no e habitaram no lugar dele. Assim como fez pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu o Horeu, e desterraram-no e habitaram em seu lugar até este dia. Os aveus que habitavam em Hatzerim até Gaza, os caftoreus que saíram de Caftor, e os destruíram e habitaram em seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o rio de Arnon. Eis que entreguei na tua mão Sihon, o Emoreu, rei de Hesbon, e a sua terra. Começa a desterrá-lo e faz-lhe guerra. Neste dia começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todos os céus, os quais ouvirão tua fama e tremerão diante de ti e se atemorizarão. E enviei mensageiros desde o deserto a Quedemoth, a Sihon, rei de Hesbon, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, pela estrada pública irei, não me distanciarei à direita,
nem à esquerda. Comida por dinheiro me venderás e comerei, e água por dinheiro me darás e beberei. Somente passarei com o que é meu, assim como me fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para ir à terra que o Eterno nosso Deus nos está dando. E não quis Sihon, rei de Hesbon, deixar-nos passar por sua terra, porque lhe endureceu o Eterno teu Deus, o Espírito, e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como fez hoje. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayeu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, começando pelo capítulo 2, no versículo 7. A obra das tuas mãos. Segundo o Sifteh Chachamim, significa o gado. Entretanto, Midrash Yakut 808 explica este versículo no sentido próprio e diz que Deus abençoa somente aqueles que trabalham e considera indignos os preguiçosos. O Talmud e os Midrashim exaltam o valor do trabalho e os doutores da lei, eles mesmos, davam o exemplo, pois cada um deles tinha o seu ofício. Rabi Yehoshua fazia carvão, conforme Berachot 28a. Rabi Meir era escriba, conforme Erubim 13. Rabi Yohanan era sapateiro, porque Avot 4:14. Rabi Yitzhak ferreiro, Rabi Yosef ben Halafta trabalhava em couros, conforme Shabat 49. Abba Saul era padeiro ou coveiro, Pessachim 34a e Nidá 24b. Os rabinos aconselhavam aqueles mesmos que se dedicam ao estudo da Torá terem um trabalho físico. Ramban Gamliel, filho de Rabi Yehudá Anassi, dizia: é bom o estudo da Torá junto com uma ocupação temporal, pois ambas evitam a iniquidade e todo estudo que não for acompanhado de uma profissão é vão e leva ao pecado, conforme Pirkei Avot 2:2. Versículo 14. Até acabar-se toda a geração. De acordo com o Talmud, Baba Batra do 121a, a morte, como consequência do episódio dos exploradores, terminou no dia 15 de Av, Tu Beav, no 38º ano, e por isso esta data é celebrada até os nossos dias, inclusive com a não recitação das preces de súplicas nesse dia. Versículo 15. Foi contra eles para os fazer desaparecer. Disto se deduz que as pessoas da primeira geração do deserto não morreram todas de morte natural e que Deus apressou a morte dos que ficaram para que entrasse em Canaã uma geração completamente nova. Versículo 19. Não combatas com eles. Contra estas três nações, Edom, versículo 5, Moabe, versículo 9, Amon, versículo 19. Foi recomendado aos israelitas não declarar guerra, pois Deus tinha prometido por intermédio de Abraão a terra de Seir a Esaú e a Moabe e a Amon, filhos de Lot, Gênesis 19, 36 a 38, as terras que ocupavam. Em outro lugar está escrito: não abominarás o Edomita, descendentes de Esaú, porque é teu irmão, nem abominarás o egípcio, porque peregrino foste em sua terra. Deuteronômio 23:8. O israelita deve considerar como um dever sagrado ver um irmão no cidadão de outro culto e tratá-lo melhor que um correligionário, para que sua conduta seja uma glória para a nossa religião. O israelita que comete uma falta contra o gentil é condenado como se praticasse uma desonra pública, uma profanação à nossa crença religiosa. Hilul Hashem. Versículo 20. E os amonitas chamavam-nos Zamzumeus, povo cuja gente era de alta estatura e cujo idioma se assemelhava a um zumbido. Versículo 26.
a Sihon, rei de Hesbon. Embora Deus não tenha ordenado a Moisés enviar mensageiros para fazer uma proposta de paz a Sihon, rei do Emoreu, Moisés o fez, imitando a conduta de Deus para com os egípcios, pois Deus podia aniquilar o Egito e queimar os seus habitantes de uma vez por meio de alguma calamidade, mas não o fez. Antes mandou Moisés e Arão como mensageiros para os egípcios libertarem os israelitas pacificamente. Versículo 30. E não quis Sihon. A atitude pacifista de Israel em relação aos povos da região não foi interpretada como uma oferta de paz, e sim como uma mostra aparente da debilidade militar. Mas, quando começaram a ser derrotados, entraram em pânico. É deplorável constatar, mas a força é um dos principais fatores que orientam o relacionamento entre os povos, o que não mudou muito de lá para cá. Mesmo as causas justas necessitam de armas para serem defendidas. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!